tudo bom com vocês? Eu sou a Michelle e o vídeo de hoje na verdade, é mais assim uma questão de dicas. Eu vou falar alguns livros que eu li em inglês, o que eu achei deles e o que eu daria de dica pra vocês lerem em inglês ou lerem em outra língua, caso vocês estejam interessados em começar a ler, desenvolver outras línguas, etc. O primeiro livro que eu vou mostrar é esse daqui. Então foi o primeiro livro que eu li em inglês. E junto com esse livro vem uma dica super preciosa pra quem quer começar a ler em outras línguas. O que acontece? Esse livro eu li pela primeira vez quando eu tinha 14 ou 15 anos mais ou menos, ou seja, tipo, muito tempo atrás. E, gente, eu me apaixonei por esse livro. Até hoje ele é meu livro preferido. Amo de paixão. O nome é, em português, né? Samantha Sweet, Executiva do Lar. É da Sophie Kinsella, que inclusive é das minhas autoras preferidas. Eu simplesmente amo todos os livros dela. Quando eu decidi que eu ia começar a ler em outra língua, o que eu fiz? Eu tava viajando, foi a época que eu tava lá na Ásia, inclusive eu tava na Indonésia, e eu vi esse livro. E na hora que eu vi, eu pensei, gente, que genial! Por que não ler um livro que eu já li, que eu já conheço a história, e aí eu vejo qual é o meu nível de inglês pra começar a ler livros? Como eu já fazia muito tempo que eu tinha lido o livro, eu não lembrava de muita coisa da história. Eu lembrava, tipo, só básico, aquela historinha por cima. Então eu comprei esse livro e comecei a ler, e lógico que tinha várias palavras que eu não entendia. E mesmo assim eu fui indo, fui pulando, porque em geral eu entendia todos os parágrafos. Então eu fui lendo, terminei de ler, me relembrei dessa história maravilhosa, cara. Quem já leu, com certeza amou. Eu passei pra minha mãe depois desse livro, de tanto que eu gostei, e ela simplesmente amou também. Você dá gargalhadas. Você tem que parar de ler pra dar muita risada desse livro. A história, ela é uma advogada que quer se tornar parceira de uma empresa, né? Ser uma das associadas da empresa. E aí ela comete um erro, assim, gigante, que, tipo, vai perder muito dinheiro pra empresa, super ruim, assim. Aí ela simplesmente sai da empresa, pega um trem, assim, ela tá passando mal, ela nem sabe direito o que tá acontecendo, ela pega um trem, vai parar no meio, sei lá de onde, tipo, do interior da Inglaterra. A história acontece em Londres, Inglaterra, tá? E aí ela vai numa casa pra pedir informação, e aí ela é confundida por uma mulher que ia fazer uma entrevista lá pra ser empregada, né, da casa deles. Só que ela tinha tomado alguma coisa alcoólica e ela tava com dor de cabeça, daí ela tomou um remédio, e aí ela fica meio birutinha da cabeça, e daí ela acaba não entendendo muito o que tá acontecendo, acaba dormindo no local. No dia seguinte ela vê que ela foi aceita no emprego como empregada. O único problema é que ela não sabe nem fritar um ovo, ela não sabe limpar nada, ela sempre comia tudo na rua, ela nunca limpou a casa. Então, assim, é uma história super divertida. Tem um romancezinho, assim, mas eu acho que é uma história pra meninas e meninos, porque o romance não é a história principal da história, realmente é ela sabendo lidar com toda a situação. Gente, eu simplesmente amo esse livro e foi muito bom, porque lendo isso eu percebi que o meu inglês era realmente muito bom pra ler livros. Claro, tem livros e livros, é isso que eu vou falar nesse vídeo. Mas eu acho que se você terminou o curso intermediário do teu cursinho, ou se você já tá conseguindo se comunicar, já tá conseguindo ter algumas conversas um pouco mais elaboradas na outra língua, eu acho que esse é um livro ótimo pra ler, inclusive todos os livros da Sophie Kinsella. O segundo livro que eu li também foi da Sophie Kinsella, ele ficou no Brasil, mas eu vou trazer. Se chama Can You Keep a Secret? Você pode guardar um segredo. E também, super legal, uma história super dinâmica, acontece várias coisas, é um pouco mais puxado pro romance, mas por que não? É um livro super legal. O único problema dela, ela é uma escritora inglesa. Então, assim, algumas gírias são gírias da Inglaterra e algumas palavras são de lá. Tem algumas coisas pra se acostumar com o inglês da Inglaterra, mas, gente, super recomendo os livros dela. Inclusive, nem se for pra ler em outra língua, leia, porque eu amo essa mulher, ela é realmente ótima. O terceiro livro que eu li, eu já tava aqui nos Estados Unidos, é esse aqui, Me Before You, que saiu o filme, né, recentemente, então em português é Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Eu vi o trailer, isso aqui é uma história totalmente de romance. Eu sei que muitos de vocês já devem ter visto o filme, que inclusive foi lindo e foi muito real a história, tá? Claro que eles tiveram que encurtar algumas coisas porque a história é bem longa, mas no começo eu tive até um pouco de dificuldade pra ler. Acho que nas primeiras 40 páginas eu tava meio assim, tipo, o que tá acontecendo? Porque eu não sabia muito sobre o que era a história.
história. Então, eu acho que às vezes, se você vai ler em outra língua, uma outra dica é você ler o resumo antes do livro, porque aí desde o começo você tá inteirado e tem uma ideia do que vai acontecer. Então, assim, eu demorei um pouco pra me inteirar o começo da história dela, quando ela tá contando. Mas aí depois de um tempo, gente, eu li esse livro tipo, em questão de menos de uma semana, super rápido. Eu fiquei abismada em quão rápido eu li sendo em inglês, mas o livro é muito bom. Assim, essas histórias de romance, comédia romântica, são super bons pra ler em outra língua, porque são linguagens super fáceis, né? Não tem coisa técnica ou de tipo de suspense que é mistério, e daí tem uma linguagem um pouco mais diferente, investigação e tal. Então, na verdade, são livros muito bons pra você ler em outra língua e começar a ler em outra língua. O outro livro que eu li não foi uma escolha minha, na verdade, quem comprou esse livro pra mim foi minha mãe. E ela já tinha comprado há, tipo, uns 2 anos atrás pra eu começar a ler inglês. Mas eu fiquei empurrando. Por quê? Ele é um livro meio que de adolescente. Ele é da Meg Cabot. Pra quem já conhece a autora, ela realmente escreve mais pra meninas mais jovens, né, na adolescência. Então eu fiquei meio assim, eu não tava a fim de ler e tal, mas eu resolvi pegar pra ler aqui nos Estados Unidos, porque era um dos únicos livros que eu tinha em casa em inglês. E eu realmente queria, né, melhorar o meu inglês e avançar tudo. Então eu falei, por que não, né? Pelo menos me ajuda no inglês. A historinha é bacana, mas realmente é pra adolescente, tá? Então, se você é mais velho, você vai achar meio bobinho. Mas se você é mais novo, tem lá menos de 20 anos, é uma história legal, é de romance também. Ela tá namorando um cara à distância, daí quando ela vai visitá-lo, ela descobre que ele não é tudo isso, e daí ela foge. Tipo, tá, não tô dando spoiler, gente, isso tá na brochura, tá? Mas enfim, é uma historinha de adolescente mesmo, mas foi super legal pra ver o meu inglês. Enfim, eu li, a história não é ruim, não é isso, é mais porque é pra gente mais jovem. Então eu acho que eu não teria lido se não fosse em inglês, sabe? Gente, esse aqui foi um dos meus livros preferidos do ano, tanto em português quanto em inglês. Esse aqui, The Girl in the Train, que foi escrito pela Paula Hawkins. Gente, sensacional. Inclusive saiu o filme também recentemente. Eu não sei nem se foi, tipo, famoso aí no Brasil sair esse filme, mas aqui foi. Mas esse aqui foi a indicação da Lauren, da mulher do Gavin. Ela leu, ela falou que amou e me indicou pra ler. Gente, sensacional. Esse, tanto pra mulher quanto pra homem, ele é um mistério. Cara, eu nem quero contar, porque eu não quero dar nenhum spoiler pra vocês, mas é sensacional. Realmente foi um dos livros que eu mais gostei esse ano. Esse aqui foi a mesma coisa que o Como Eu Era Antes de Você. Como eu não tinha ideia do que a história ia ser, as primeiras 30, 40 páginas eu fui tipo, o que tá acontecendo? Mas fui lendo. Você tem que insistir, você tem que fazer isso. Não leia 5 páginas e fala, ai, não entendi bolhufas, vou desistir. Gente, vai, insiste. Você não vai entender algumas palavras, mas se você tá entendendo os parágrafos, se você tá entendendo um pouco do que tá acontecendo, continua, que daqui a pouco você engrena na história, se o livro for bom. E, gente, eu engrenei eu também. Eu acho que, sei lá, eu li metade do livro em um dia, porque eu não consegui parar de ler. E, enfim, super recomendo. Ele é um pouquinho mais difícil por questão de ser ácido de investigação e tal, mas não tanto, porque não é um policial, é uma menina investigando o que tá acontecendo. Então é tudo na cabeça dela. Então, assim, não é muito pesado se você quer começar a ler um livro em outra língua, e a história é sensacional. Você vai estar lendo, você não vai estar nem percebendo que você tá lendo em outra língua de tão bom que é. Beleza, esse livro aqui, tá, não tem aqui escrito o que é, se chama The Queen's Command. Então é O Comando da Rainha, né, da Meg Osborne. Nunca ouvi falar desse livro. O que aconteceu? Eu entrei num sebo aqui nos Estados Unidos, fui procurar alguns livros, e ao mesmo tempo eu tava assistindo em casa uma série chamada Reino, né? Alguns de vocês devem conhecer, tem no Netflix. Gente, que série sensacional! Eu amo essa série. É a história da Rainha Mary, da Queen Mary Scots, que ela era a rainha da Escócia. Tipo, conta a história real da vida dela, só que daí na série é mais fantasiado. Eu tava tão viciada que quando eu vi esse livro, que contava, na verdade, sobre a Rainha Elizabeth, eu falei, gente, vou comprar. Porque a Rainha Elizabeth e a Mary, elas são primas. E na história elas, tipo, elas brigam, elas são ameaçadas uma pela outra o tempo todo. Então eu fiquei tipo, meu Deus, eu preciso comprar esse livro porque é sobre a Elizabeth, eu vou saber mais sobre a história da Mary. Tipo, eu tava viciada sobre a Mary. Acabou que não tem nada a ver. É um pouquinho Elizabeth, ela mal aparece, mas é sobre uma suposta filha que ela teve, tá? Eu nem sei se isso é um boato verdadeiro ou não. Não sei se isso foi criado só pra fazer o livro. Comecei a ler, também não tava entendendo muita coisa do que tava acontecendo. É um livro um pouco mais antigo, então assim, e como é sobre os anos 1600, é uma linguagem um pouco mais rebuscada, mas assim, a história é tipo, ok, eu acho que eu não recomendaria pra ninguém ler o livro. Eu li
justamente pra eu continuar treinando meu inglês, porque eu tinha comprado o livro, enfim. Eu acho que tem tanto livro bom na vida que esse não seria um das minhas super recomendações. E, como eu falei, é um pouco mais complicado, então toma cuidado com isso quando você for comprar um livro, vê de que época que é, vê qual vai ser o tipo de linguagem, porque realmente pode te complicar e você vai acabar desistindo de ler em outra língua por causa disso. Não faça, não. Desiste do livro se você não tá entendendo bolhufas depois de muito tempo, se você não tá gostando da história, e vai pra outro, tá? Não desiste de ler em outra língua. O outro livro que eu li em inglês, eu também comprei num sebo, é Memórias de uma Geisha. É esse daqui. Ele é do Arthur Golden. Na verdade, esse livro é super famoso. Vários de vocês devem conhecer. Existe o filme, apesar que eu ainda não vi o filme. Mas é uma história inventada, tá? Não é uma história real. Mas, gente, que livro sensacional. Só que ele é uma história muito longa. Tipo, olha o tamanho das letrinhas. Tipo, essas são as letrinhas e acho que tem 400 e poucas páginas. Gente, foi bem pesado pra ler em outra língua. Bem pesado. Eu queria ter lido ele no Brasil. Acabei que me enrolei porque eu tava estudando monografia, tudo. Vim pra cá e falei, gente, eu preciso ler esse livro porque várias pessoas já me recomendaram. Comprei em inglês, mas eu acho que eu não recomendo esse livro pra quem tá começando a ler em outra língua. Se você já lê vários livros, gente, sensacional, porque ele tem uma linguagem bem complicada. Tá, é uma história que acontece no Japão, né? Ela se torna uma geisha, então ela conta desde que ela é pequenininha e foi vendida pra ser uma geisha. Conta, inclusive, o que aconteceu durante a Depressão de 29 e a Segunda Guerra Mundial. Acontece nesse período. Mas tem muita linguagem de geisha, então ela explica muita coisa. Ela explica como é que é o cabelo, como é que é a roupa, como é que é a maquiagem. Gente, essas horas eu só li assim por cima, porque eu sabia que eu não ia entender, é um tipo de linguagem em inglês que eu não tenho. Eu acho que eu mal tenho em português esse tipo de linguagem, né? Tipo, uau! Mas assim, caso você esteja procurando um livro em português, então, pra ler, gente, recomendo 100% esse livro, super legal. Ele é uma história longa, tá? Às vezes você acha que tá acabando e você vê que ainda falta metade do livro e você fala, gente, mas eu achei que a história tava acabando. E ainda tem muito mais pra acontecer. Ele é um pouco cansativo, eu demorei um pouco mais pra ler, mas depois que eu terminei, sensacional. Super legal. E aquilo, se você tem um inglês mais avançado, eu recomendo por causa da linguagem, você vai aprender muito com esse livro. Mas eu tive até um pouco de dificuldade, assim, mesmo com o meu inglês. Eu tive um pouquinho, mas eu consegui ler, consegui entender a história. E o último livro que eu li em inglês foi recentemente, acho que foi mês passado. Gente, também que livro sensacional. Acho que é um dos meus preferidos desse ano também. É da Liane Moriarty, The Husband's Secret. É o segredo do meu marido. Gente, assim, desde o primeiro capítulo eu fiquei viciada nesse livro. O que acontece? A mulher tá em casa, é uma mulher, ela é casada, ela tem 3 filhas e ela acha uma carta do marido, que o marido escreveu pra ela, uma carta, que tá escrito assim, para minha mulher no caso da minha morte. Então, tipo, caso ele morra, essa carta é pra mulher dele. E ela fica assim, meio, uou, será que eu leio, será que eu não leio? Mas daí ela quer ser a boa esposa e não lê, ela não quer trair a confiança dele, entendeu? E ele tá numa viagem e ela fala pra ele que ela achou essa carta. Dele fala, ai, por favor, não leia. Ela, tá bom. E ela não lê. Mas ela esconde a carta. Ele pega o avião do próximo minuto e volta pra Nova Zelândia. A história acontece na Nova Zelândia. Não, desculpa. Acontece na Austrália, gente, na Austrália. E ele volta e no dia seguinte ele tá em casa e aí ela fica meio suspeita. O que tem nessa carta que fez ele voltar voando pra casa? E ela lê. Só que ela lê lá pela página 100, porque o livro conta a história de 3 mulheres diferentes e essas histórias, né, se interligam. Lá pra frente, né, você vai ver que elas se interligam. Mas, assim, cada capítulo é sobre uma delas, então demora pra chegar na parte quando ela lê a carta. Mas, assim, desde o primeiro capítulo eu queria saber o que tinha na bendita carta. E, cara, é um livro super legal. Caso você não queira ler inglês, eu recomendo se você tem Clube do Livro. Quem faz parte do Clube do Livro, ele é até recomendado por várias revistas e jornais, etc. Tipo, leia se você tem um Clube do Livro, porque ele abre umas discussões super interessantes. A minha mãe leu esse livro primeiro, mas foi minha amiga que me indicou, e aí minha mãe me mandou, que minha mãe leu em inglês, inclusive o livro é dela. E eu e minha mãe, a gente ficou 1 hora no Skype conversando sobre o livro. Tipo, sobre várias discussões, etc. Porque é super legal, você abre sua mente pra umas coisas diferentes. E a leitura em inglês foi fácil, eu li super rápido. Porque conta a história dessas 3 mulheres. Não é de romance, tá? É um pouco mistério, assim, porque existe uma morte no livro. Eles não tentam descobrir quem que foi, mas no final conta quem foi e você fica meio curioso. Mas é sobre a história dessas 3 mulheres e o dia a dia e sobre essas reviravoltas que elas têm na vida delas, que mudam a vida delas completamente. Não é difícil a linguagem,
Teve algumas horas que eu não entendi algumas coisas, mas como eu falei, eu pulava, eu entendi a história, acho que, sei lá, 95% do livro eu consegui entender, então eu acho que já é o suficiente. Recomendo. Super bom, muito legal pra quem quer ler. Esse foi o último livro que eu li em inglês esse ano. Eu só li 8 livros em inglês, então mesmo que o meu inglês seja fluente, eu ainda não leio tanto. É mais cansativo ler em outra língua, tá? Não tô falando que não. Realmente, você precisa prestar mais atenção, porque além de você ter que prestar atenção na história, você tem que, né, tá com a tua mente virada pra outra língua completamente. Quando você começa a ler as primeiras páginas, tipo do dia, ai, vou ler 10 páginas hoje. 10 páginas é pouco pra quem tá lendo em outra língua, porque pra você engrenar, você precisa quase que de umas 5, 6 páginas pra engrenar na outra língua, quando você tá pensando em português o tempo todo. Então, se você tá lendo em outra língua, acho que eu recomendo sentar e tentar ler, sei lá, pelo menos umas 30 páginas por dia pra você entrar um pouco mais na história e na língua. Chega uma hora que você nem percebe que você tá lendo inglês, espanhol, alemão, seja lá qual língua você quer ler. E caso vocês achem que o inglês de vocês ou a outra língua de vocês não é boa o suficiente pra ler um livro grande desses, começa a ler revista, começa a ler gibi, gente, gibi sensacional, compra essas historinhas de super-herói, começa a se integrar, porque é assim que você vai melhorar muito a sua próxima língua. Não é só tentando falar e escutar, a leitura realmente ajuda muito. Com o tempo você vai ver que teu inglês vai estar evoluindo e ler gibi vai ser fácil, ler revista vai ser fácil, ler artigo vai ser fácil, e aí você consegue pular para um livro. Pega um livro infantil que seja, começa um livro infantil e faz o que eu fiz, lê um livro que você já leu, que você leu há muito tempo, que você gostaria de ler de novo, leia esse, porque aí você já sabe a história e isso te ajuda muito. Então, sei lá, são essas dicas que eu tenho. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que sirva pra vocês e que ajude vocês. Caso não, eu recomendei ótimos livros pra vocês lerem em português mesmo, pra quem adora ler. Se você quer mais, não esquece de me seguir no Insta, no Snap e tem a página do Face da Gringa Agora Sou Eu. Vou deixar tudo na descrição, é só lá seguir. Aí vocês conseguem aproveitar muito mais do que só os vídeos. E eu vejo vocês no próximo. Beijão pra todos!